Olá pessoal, Maximiliano Soares quem está falando. Estamos aqui hoje mais uma vez com um treinamento cujo tema é comunicação eficaz. Treinamento qual eu vou estar passando algumas técnicas bem interessantes de como você está comunicando melhor com as pessoas, em como você está de repente interagindo melhor, em como você ter uma aceitação melhor do público, que é um item importantíssimo para o nosso negócio. Então vamos lá, você não está sozinho no mundo, isso aqui é importante com que você saiba. O mundo não gira a seu redor. Antes de ter uma boa comunicação, deve ser uma pessoa comunicável. Ou seja, antes de você melhorar a sua comunicação, antes de você melhorar em como você fala com as pessoas, primeiro você tem que melhorar você. Você tem que se auto-melhorar. É você se tornar uma pessoa comunicável. Porque, na maioria das vezes, o nosso problema não é em falar com as pessoas. O maior problema é em as pessoas virem até a gente falar. Porque de repente a gente não dá a oportunidade das pessoas estarem se aproximando da gente. De repente você é uma pessoa tímida, então você acaba se afastando das pessoas. Então antes de você ter uma boa comunicação, você precisa ser uma pessoa comunicável. E você ter essa ideia de que você não está sozinho no mundo, principalmente no nosso negócio. No nosso negócio você trabalha com liderança, com pessoas que querem te ajudar a crescer no negócio. Então não tente fazer o negócio da sua forma. Peça ajuda se você não sabe, se você tem dificuldade, seja uma pessoa comunicável. Aprenda a lidar com essa dificuldade sua e você vai conseguir superá-la muito mais rápido. Então primeiro você precisa ser uma pessoa comunicável. Como eu disse, o mundo não gira ao seu redor, porque às vezes você só quer fazer as coisas do seu jeito. Às vezes você acha que só a forma que você faz é a forma correta, mas não é assim. Principalmente pessoas que de repente já têm uma posição digamos que de algum cargo de chefia ou algum cargo mais elevado em algum tipo de empresa, ela começa a fechar essa ideia de que o mundo gira em torno dela, de que as coisas só funcionam se ela fizer, de que tudo é melhor do jeito dela, de que só é certo como ela faz, e ela acaba não aceitando ideias de outras pessoas. Então é importante que você tenha isso em mente. O mundo não gira ao seu redor, não existe só a sua forma de fazer as coisas, não existe só o seu jeito, não existe só você no mundo. Isso é importante. Você não está sozinho, como eu falei. No nosso negócio, você trabalha em equipe. Você está com diversas outras pessoas fazendo negócio junto a você. Porque se você começar a ser muito individual, você começar a ser, de repente, até centralizador, as coisas não vão andar para você. Então você tem que desenvolver um trabalho em equipe, você tem que começar a criar esse hábito da comunicação, você tem que começar a lidar mais com pessoa, porque você não está sozinho. Querendo ou não, esse negócio você não vai ter resultado se você quiser fazer tudo sozinho. Você precisa correr atrás de conhecimentos e começar a se tornar mais comunicável. Não existe só o seu jeito de fazer as coisas, como eu falei. Tem diversas outras formas inclusive melhores do que a sua. Se você, vou dar um exemplo, um soldado em um campo minado. Você tem que atravessar aquele campo minado. E você tem diversas formas. Só que você corre o risco de repente, querer seguir os seus próprios passos e acabar pisando numa mina. Mas aí você observa que tem vários passos dentro daquele campo minado. Você tem duas opções. Ou você pisa exatamente naqueles passos para atravessar o campo, porque alguém já passou por ali e conseguiu atravessar aquele campo minado, ou você tenta fazer da sua forma. Você pode conseguir atravessar? Sim, de repente você consiga atravessar, mas os riscos são muito maiores de repente você pisar em uma mina e acabar explodindo. Já quando você tem os passos de outras pessoas que já passaram por ali, é muito mais fácil, é muito mais simples. Então não tente fazer do seu jeito. Existem duas formas de fazer esse negócio: a forma correta e a sua forma. Então não tente fazer da sua forma, faça da forma correta. Não existe só o seu jeito de fazer as coisas. Siga os líderes, siga pessoas que já tiveram resultado com esse negócio, que já fizeram e deu certo. Então não tem só o seu jeito de fazer essa coisa. Provavelmente você já deve ter ido em algum lugar ou conversado com alguém e ouviu essa pergunta: sabe com quem você está falando? Ou às vezes até mesmo você já pode ter feito essa pergunta para alguém. De repente você se encontra em um cargo importante, em uma função importante na sua empresa. De repente alguma pessoa nova tentou falar de uma forma diferente com você e você fez essa pergunta: sabe com quem você está falando? Por que eu digo dessa pergunta? Porque as pessoas, quando chegam a esse ponto, elas acham que são
importante de tal forma que só existe ela no mundo. E não é assim. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo que eu vou estar passando aqui, que ele vai estar respondendo para você exatamente isso. Sabe com quem você está falando? Parece uma pergunta simples, mas dependendo da forma com que você fale, se torna uma pergunta muito arrogante. Então preste atenção, preste bastante atenção nesse vídeo e reflita sobre ele. Ou de repente, antes de você falar isso para alguém, ou até mesmo o que você pode responder para alguém que te perguntar isso. Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Tem gente que inclusive não admite nem ser travado na porta giratória do banco, ele acha uma ofensa. Quase que ele vira para o guarda e diz assim, você está vendo que eu sou branco? Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Sabe com quem que você está falando? O que você responde? Eu pedi para colocar um retroprojetor aqui para eu desenhar um pouco o que é que significa. Quando alguém falar isso, sabe com quem que você está falando? O que será que você responde? O que é um ser humano, hein? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é uma homem e uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar à vontade, tá? Não vai atrapalhar aqui. Mas é uma questão da... Isso. Olha que coisa. O que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. O homem é um animal racional. Pascoal disse no século XVII o homem é um caniço pensante. Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto de ser humano. Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem precisa a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria ela era considerada única. Hoje há a suspeita de que talvez não seja assim. Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum, isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, porque ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão. Você pega uma mola de metal e vai apertando, e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos, nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei, foi lá e cortou a cordinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, nós estamos ainda em expansão. Então, se você olhar o céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planisfério, se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar a você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outra. É o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo ele é sistólico e diastólico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida no sistólico e diastólico. Não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, há essa.
Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galáxia em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9, para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é uma planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Senta aqui que a gente no próximo vai explicar. Então, como vocês viram no vídeo, gente, eu achei esse vídeo bem interessante, porque realmente às vezes a pessoa acha que ela está no topo do mundo, que só existe ela, que só o jeito que ela faz as coisas que está certo, acaba sendo muito centralizadora e isso acaba sendo arrogante. Então acho esse vídeo bem interessante, que amplia um pouco
a nossa visão relacionada a esse tipo de pergunta, como eu falei anteriormente. Então aprenda a lidar com as diversidades, isso aqui é importantíssimo. Para você melhorar a sua comunicação, você primeiro tem que aprender a lidar com essas diversidades. O que é diversidade? Diversidade igual variedade, diferentes tipos de coisas. Diversidade no contexto humano refere-se a diferenças como etnia, raça, profissão, religião, crenças políticas e muito mais. Então você tem que aprender a lidar com essas diversidades para que você consiga se comunicar melhor. Como você vê, tem diversos tipos de pessoas dentro de escolaridades, enfim, profissão, enfim, existem milhares de pessoas, milhares de tipos de pessoas diferentes. E é importante que você aprenda a lidar com essas diversidades, com esses tipos diferentes de pessoas. Como, por exemplo, aqui você tem pessoas com infinitos tipos de personalidade. Como você pode ver aqui, nesse círculo central, o menor, onde tem escrito personalidade. Cada um tem uma personalidade diferente. Você tem dimensões diversas. Por isso você nunca vai encontrar pessoas iguais. Porque, por exemplo, nas dimensões internas, que é o círculo logo acima, você tem diferenças em idade, sexo, etnia, orientação sexual, habilidade física, idioma. Nas dimensões externas, que já é no círculo, na esfera superior, você tem as orientações geográficas, rendas, valores pessoais, passatempos, religião, formação educacional, experiência profissional, aparência, parentesco, estado civil. Nas dimensões organizacionais, que é na esfera maior, você tem classificação funcional por nível, campo de trabalho, unidade departamental, filiação profissional, posição de trabalho, antiguidade, cargo de gerência e infinitos outros tipos de personalidade. Por isso você nunca vai achar uma pessoa igual a você, você nunca vai achar pessoas, pode até ser parecida, mas nunca iguais. Então é importante você aprender a lidar com esses tipos de diversidade, porque existem milhares de tipos de pessoas. E quando você começa a trabalhar com pessoas, é importante que você aprenda a lidar com essa diversidade. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho é um trabalho de pessoas. Nós nos relacionamos todo dia com pessoas, nós conhecemos pessoas novas. Não só nesse trabalho, não só nesse tipo de negócio, mas em qualquer tipo de negócio. Hoje em dia você precisa saber se relacionar. E para você saber se relacionar, primeiro você tem que aprender a lidar com essas diversidades. Pessoas são iguais a iceberg. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo, porque um iceberg, quando você vê um iceberg na água, você só vê a ponta do iceberg, é só o óbvio. Porém, existe uma infinidade de iceberg ainda abaixo do nível do mar. Então você não consegue ver tudo. E por que eu costumo utilizar essa comparação? Porque as pessoas são iguais. Quando você vê uma pessoa, primeiramente você só vê o óbvio, você só vê a ponta do iceberg. Visão, audição, olfato e tato, explícito e consciente. Você só vê o óbvio, aquilo que está aparente, e você não enxerga o menos óbvio, que é as crenças, os valores, as atitudes, histórias, padrões abstratos, enfim, são implícitos, inconscientes. Então às vezes a gente acaba julgando as pessoas sem conhecer. No óbvio, você vê a raça da pessoa, etnia, de repente o idioma, dialeto, cor de cabelo, pele, olhos, sexo, idade, tamanho, enfim, entre diversas outras características, mas são somente características óbvias. Por isso que é uma comparação bem interessante. Pessoas são iguais a iceberg. E às vezes você quer julgar aquela pessoa sem ao menos conhecer. Você nunca teve contato com aquela pessoa, de repente só conhece de vista, ou às vezes nem conversou com ela ali 1 ou 2 minutos, por acaso teve um contato e acaba querendo julgar aquela pessoa pela primeira aparência que ela dá. E isso não é interessante, porque você não conheceu o menos óbvio, que são os conceitos de tempo, ética no trabalho, crenças religiosas, definições de pecados, atitudes e práticas organizacionais, conceito de justiça, enfim, entre diversas outras coisas. Você não pode julgar as pessoas simplesmente pela aparência, simplesmente pelo que elas parecem ser. Não tem como você dizer se uma pessoa vai desenvolver esse negócio ou não. Por quê? Porque você só está vendo o óbvio. Você não sabe a capacidade daquela pessoa. Você não sabe até onde é o limite dela. Você não sabe o quanto ela está disposta a fazer algo para mudar de vida. Por isso que eu gosto muito dessa comparação. Nunca julgue ninguém. Não prejulgue ninguém, principalmente para o nosso negócio.
qualquer pessoa pode desenvolver esse negócio, independente de raça, etnia, independente de idioma, independente de profissão, independente de classe social. Então é importantíssimo você nunca prejulgar ninguém, porque você não conhece as possibilidades daquela pessoa. Então por isso que eu digo que é uma imagem bem interessante, uma comparação bem interessante. E acabe com estereótipos. O que são estereótipos? É você generalizar algo, como por exemplo o Brasil, um exemplo do Brasil para os paulistas e a maioria dos cariocas, porque é uma comparação até engraçada, mas que é verdade. Às vezes a gente generaliza muito as coisas, como você pode ver na imagem, por exemplo, a parte branca, que é o Acre lá, para as pessoas do Acre nem existe. A parte verde, às vezes a gente acha que é só mato, mas nunca foi no local, não conhece o local, não faz ideia da beleza que tem aqueles locais. Por exemplo, a parte laranja, acha que todos aqueles estados ali são a Bahia. Na parte central, dupla sertaneja. Minas Gerais é só queijo. Por exemplo, Rio de Janeiro acha que é Argentina brasileira. Tem os Santos. Na parte inferior rosa são as gostosas, né? Fala que as mulheres do sul são as mais bonitas. E fala que os gaúchos, por exemplo, são os bichas lá na região sul do país. Então isso são estereótipos. Isso é o que? É você generalizar tudo. Um exemplo, como eu citei aqui anteriormente, fala que os gaúchos são bichas. E acaba criando esse estereótipo. E acha que todo gaúcho são bicha. Enfim, isso pode até ser engraçado, mas não é interessante. Acabe com os estereótipos, não generalize as coisas. Conheça realmente as pessoas antes de definir, antes de julgar, antes de criticar qualquer outra coisa. Então é importantíssimo que para você ter uma boa comunicação você acabe com esses estereótipos. Não generalize pessoas. Não pare, por exemplo, não vou falar com tal pessoa porque o local que ela mora é favela, porque o local que ela mora é comunidade, só tem pessoas. Enfim, não adianta você querer generalizar. Não quer dizer que todas as pessoas que moram em favelas ou todas as pessoas que moram nesse tipo de local são pessoas ruins ou são pessoas que lidam com tipos de coisas erradas. Isso são também estereótipos. Então não generalize as pessoas, conheça as pessoas. Dessa forma você só está julgando a ponta do iceberg, só o óbvio. Aqui, estereótipos, crenças de todas as pessoas de um certo tipo. Preconceitos são julgamentos ou opiniões formadas sem o real conhecimento ou análise do fato. O preconceito tende a ser negativo. Como eu falei, é outro exemplo de estereótipos. Normalmente algumas coisas que a gente leva ao chinês, todos a gente imagina às vezes dessa forma. Os franceses são os que fazem pão. Os brasileiros acham que é o país do futebol. Os incas pensam que são aqueles monstros, incas venezianos. Então, acabe com os estereótipos. Não seja preconceituoso, não julgue as pessoas. E isso é importantíssimo para o nosso negócio, porque às vezes a gente acaba respondendo por alguém, acaba não contactando alguém porque acha que ela não vai conseguir desenvolver o negócio, ou acaba não contactando alguém porque acha que aquela pessoa não vai desenvolver por algum motivo. Então não julgue, não prejulgue ninguém. Respeito pela diversidade. Trabalhar eficazmente com pessoas de todas as raças e tipos. Tratar a todos com respeito e integridade. Tratar homens e mulheres de formas iguais. Isso aqui também é importantíssimo, porque às vezes a gente acaba generalizando. Por exemplo, acaba colocando algum tipo de trabalho somente para as mulheres ou algum tipo de trabalho somente para os homens. E isso é um preconceito, porque às vezes pensa que a mulher não tem a capacidade de fazer o trabalho de um homem, e isso não existe. As mulheres são capazes de fazer qualquer tipo de coisa que o homem faz e vice-versa. O homem também tem a capacidade de fazer qualquer coisa que a mulher faz. Então todos são seres humanos, apesar de tudo. Então os seres humanos têm que ser tratados iguais, homens e mulheres têm que ser tratados da mesma forma. Como eu falei, não prejulgue ninguém, não tenha esse preconceito. Mostrar o respeito e entendimento dos diversos pontos de vista e demonstrá-lo no trabalho diário e na tomada de decisão. Examinar as próprias ideias e comportamentos para evitar respostas estereotipadas. Não discriminar ninguém, importantíssimo. Não generalize a maneira que os grupos gerenciam o tempo. Às vezes 1 hora para você pode ser muito, mas para uma pessoa 1 hora é pouco, ou vice-versa. De repente um trabalho que você deseja fazer em meia hora pode parecer pouco, para outro pode parecer muito. Então não generalize a questão de gerenciamento de tempo. Isso também é um item importante.
Cuidado com os erros cometidos na comunicação. Verifique se a pessoa realmente entendeu, perguntando para confirmar. Quando você se comunica com a pessoa, o mais importante da comunicação é que você entenda e faça a pessoa entender. Você tem que passar informação de forma com que aquela pessoa entenda. Mas para aquela pessoa entender, primeiramente você tem que saber se você está entendendo aquilo que você está falando. Porque às vezes você tenta explicar uma coisa de tal forma que nem você entende o que você está falando. E se você não entende o que você está falando, a pessoa que está recebendo aquela informação, menos ainda, ela também não vai entender. Então, antes de fazer com que alguém entenda, entenda você primeiro. E isso é importante para que você tenha uma boa comunicação. Não deixe as pessoas com dúvidas. As dúvidas são as piores coisas que podem existir na comunicação, porque às vezes você explica de tal forma que a pessoa não entende. E se ela ficar com dúvida, ela não vai desenvolver ou até mesmo não vai fazer da forma que tem que ser feito. Então é importantíssimo você não gerar dúvidas, ser o mais claro e mais objetivo possível. Eu vou estar passando aqui um vídeo bem interessante para vocês verem o que pode acontecer em um erro de comunicação. De repente você tentar passar uma mensagem simples, mas de uma forma complicada com que a pessoa não entenda. E o erro na comunicação pode ser fatal. Então preste atenção nesse vídeo. É um vídeo até engraçado, mas que é interessante para vocês entenderem a importância da comunicação, a importância de você realmente estar passando a informação clara e a pessoa que está recebendo aquela informação entender. Como eu falei, parecia até brincadeira, pode ser fatal,
mas realmente, dependendo da situação, se você não souber se comunicação, isso pode ser fatal, se você não souber se comunicar. E no nosso negócio também, se você não souber se comunicar, isso pode ser fatal, isso pode acabar com o seu negócio, isso vai matar o seu negócio, isso vai matar a sua equipe, se você tiver uma equipe. Por isso que é importante você saber se comunicar. Umas dicas de comunicação: use palavras comuns, evite gírias e outros idiomas. É importante você ser, como eu falei, o mais breve, o mais objetivo, o mais simples possível, o mais natural possível, para que as pessoas consigam entender. Utilize palavras comuns, não tente falar bonito, não tente inventar palavras ou utilizar palavras que poucas pessoas conheçam. O mais importante da comunicação não é você falar bonito, é você falar de forma com que as pessoas entendam. Evite gírias e, como eu falei, idiomas diferentes. Verifique se você está entendendo e se está sendo entendido, como eu falei anteriormente. O mais importante é você entender o que você está falando, para que as pessoas entendam o que você está tentando passar. Transmita o interesse em entender apropriadamente. Ou seja, você tem que também transmitir o interesse em entender o que a pessoa está tentando passar para você. Isso é importantíssimo, em você ouvir mais. Você tem que ouvir mais do que você fala. Permita tempo suficiente para aqueles que falam e crie oportunidade para outros que falam menos. Como eu falei, se a pessoa que você está se comunicando é uma pessoa que fala muito, deixa ela falar. Dê o tempo para que ela fale. É o jeito daquela pessoa. Não tente cortar o que a pessoa está falando, porque às vezes você cortando ela no meio de uma frase, no meio de alguma coisa que ela está tentando falar, para ela vai ficar a ideia de que aquilo que ela está tentando passar para você não é importante para você, porque você está cortando ela antes de ela terminar. Então não corte as pessoas antes de ela terminar de falar. Dê tempo às pessoas que falam muito e crie oportunidade para aqueles que falam menos. Aqueles que são mais tímidos, que gostam menos de falar, você tem que dar oportunidade para eles falar, interaja com eles, faça pergunta, dê tempo para que eles respondam. E assim você vai conseguir ter uma boa comunicação. Como eu falei, para você ter uma boa comunicação, você tem que ser um bom ouvinte. Você tem que ouvir mais do que falar. Isso é importantíssimo. Tenha paciência, veja com a sua linguagem corporal. Veja como a sua linguagem corporal ou o seu tom de voz está sendo usado. De repente você usa muitas gírias, de repente você faz alguns gestos que não são viáveis para a sua comunicação, ou às vezes você fala muito alto ou muito baixo. Então é importante você dosar o seu tom de voz. É óbvio que se você estiver, por exemplo, dando um treinamento em um local para 100, 200 pessoas, o qual não tem um microfone, você tem que falar um pouco mais alto, mas também não é necessário, de repente, você fazendo uma conversa, um diálogo, você e mais uma pessoa, não é necessário você falar alto, não é necessário você gritar. Então é importante essa dosagem no tom da voz, em você saber se você está falando alto, se você está falando baixo. E isso é importante, e você tem que ter a paciência na comunicação. Isso é importante também. Seja um bom ouvinte, como eu falei. Para você ser para você ser comunicável, primeiro você tem que ouvir as pessoas. Ouça a ideia das pessoas, pergunte, se interesse realmente pelo que a pessoa está falando. Ouça muito mais e fale muito menos. Quanto menos você falar e mais você ouvir, melhor você vai se comunicar. Mas também não é deixar de falar, não é você ficar quieto, não é você expor a sua opinião. Não, você vai ouvir sim as pessoas até ela terminar de falar o que ela tem para falar, sem cortá-las no meio da comunicação, e aí sim você vai falar o que você pensa, você vai dar a sua opinião. Então é importante, mas ouça mais do que fale. Compreenda as dificuldades das pessoas. Não é toda pessoa que tem facilidade de falar, não é toda pessoa que consegue se expor em público, e você tem que compreender isso. De repente você está tentando forçar uma conversa com a pessoa, de repente você está tentando forçar uma pessoa a fazer algo com que ela não se sinta confortável. Você tem que compreender as dificuldades dessa pessoa. Seja o mais educado possível, isso é importantíssimo. E você ser educado. A educação é a base de tudo. Quando você vai se comunicar com a pessoa, primeiramente dê um bom dia. Utilize o método FORM. Para quem não sabe, tem nos treinamentos anteriores do Padrão de 8 Passos que você pode estar assistindo e descobrindo o que é esse método FORM. Um método que na comunicação é importantíssimo e vai fazer com que as pessoas abram mais a mente, a pessoa esteja mais aberta a receber informações que você tenha a passar. Então utilize o método FORM e você tem que ser o mais educado possível.
pergunte como ela está, se ela está bem, dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pede licença antes de entrar no local, e assim você vai ser muito melhor recepcionado. As pessoas vão gostar muito mais de conversar com você, porque você é uma pessoa educada. Então você tem que ser o mais educado possível. Isso vai te ajudar muito na sua comunicação. Esteja sempre aberto a receber novas informações e ideias. Como eu falei, não seja centralizador. Não ache que só existe você no mundo e as coisas só podem ser feitas da sua forma. Aceite ideias de novas pessoas. Pode ser uma pessoa mais nova, pode ser uma pessoa mais velha, de repente uma pessoa com um grau de escolaridade menor do que o seu, ou com uma situação financeira menor do que a sua, mas isso não importa. É importante que você esteja sempre aberto a receber novas informações, porque às vezes a pessoa pode até se encontrar num grau social, ou escolaridade, ou qualquer coisa que seja em um nível abaixo do seu, mas de repente uma ideia que ela tem, uma informação que ela tem, pode acrescentar muito na sua vida. Então você tem que ser ensinável, isso é importantíssimo, em estar aberto a receber informação de qualquer pessoa, em estar nos treinamentos, independente de quem está dando treinamento. De repente você é um diamante, mas quem está dando um treinamento, quem está dando uma apresentação é um bronze, é um especialista, é um prata. Isso não importa. O que importa é você aceitar aquela informação, independente de graduação, independente de qualquer tipo de coisa. Você tem que estar sempre aberto a receber novas informações. E isso é importantíssimo para que você consiga manter uma boa comunicação. Finalizando com a mensagem. Antes de falar algo para alguém, seja um comentário, uma crítica ou qualquer coisa, qualquer outra coisa, utilize a empatia, ou seja, coloque-se no lugar da pessoa. Será que você gostaria de estar ouvindo aquilo? Ou será que se ela fizesse isso com você, você gostaria? Isso nos ajuda muito a pensar antes de falar algo que possa magoar alguém. Maximiliano Soares, empresário de marketing direto. Nosso treinamento vai ficando por aqui e até o próximo treinamento.